Boa noite, psicoterapeuta Sabrina de Mello, que você esteja na paz do Senhor, querida, seja muito bem-vinda ao Projeto Dorcas Brasil. Obrigada, é um prazer estar aqui com todas vocês, tá? Estou muito feliz, agradeço primeiramente ao nosso Deus e também, né, pelo privilégio de estar aqui compartilhando, não somente da palavra, mas da ciência também, daquilo que a psicologia fala, para que nós possamos falar sobre esse tema que é tão importante, principalmente nos dias atuais, sobre pressão. Então, vamos iniciar? Vamos dar início a essa palestra aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Eu acredito que fique melhor, peraí. Estou vendo vocês agora. Tudo bem, minhas amadas? Tudo bem? Tudo certo? Prazer conhecê-las. Sei que algumas estão com a câmera desligada, mas a gente sabe que vocês estão aí, porque muitas das vezes eu também participo, a gente às vezes tem que ficar com a câmera desligada mesmo, né? Mas a gente está atenta àquilo que a gente está propondo, né, aqui agora, neste lugar. Hoje eu quero compartilhar sobre este tema que a missionária Iracema trouxe, né, até nós, o tema sobre pressão. A gente passa por situações, né, em que estar sob pressão realmente nos tira, às vezes, do nosso centro, daquilo que acreditamos que ninguém vai tirar nós do nosso centro, daquilo que a gente acredita ser. Porém, quando nos vem toda essa pressão, seja do externo, seja das situações de fora, seja de qualquer situação que aconteça na nossa vida, quando vem uma situação e ela vem como em forma de uma pressão muito forte, isso abala, mexe com qualquer pessoa. Então é um assunto assim que eu considero extremamente válido e importante para a gente, né, estar comentando aqui e conversando hoje aqui com vocês. Eu provavelmente a missionária já até comentou com vocês, que eu sou psicóloga formada e que eu venho trabalhando com mulheres, tá? Eu atendo no online, eu atendo fora do país também. Esse trabalho que eu venho fazendo é realmente para ajudar as mulheres nas questões, principalmente com seus filhos, adolescentes, mães que se preocupam e muitas das vezes não conseguem lidar com situações, até mesmo de relacionamentos, e que estão sob pressão. É o que mais eu atendo. São momentos de quando a pessoa está no limite do limite, ela precisa de ajuda naquele momento. Muitas das vezes, algumas lidam muito bem com a pressão. Mas eu quero ler para vocês aqui, tá? Mas quero falar para você que está aqui, não sei se vocês conseguem mandar também no chat, e em alguma vez vocês já passaram, né, por um processo muito difícil de pressão. Eu acredito que sim. Por que eu acredito que sim? Porque principalmente nós, que somos mulheres cristãs, que estamos aqui, a gente passa por pressão. Nós passamos por pressão e não é uma vez, não foi duas vezes, não vai ser três vezes, nós vamos passar por pressões. Isso vai acontecendo nas nossas vidas. Faz parte daquilo que o Senhor também tem para as nossas vidas. E, falando numa questão psicológica, a pressão, ela é como se fosse uma fonte de estresse e de ansiedade para a psicologia. Ela é proveniente de exigências externas ou internas que colocam o indivíduo em estado de uma situação limite. Eu sempre quando eu estou palestrando,
sempre quando eu estou falando para qualquer pessoa, eu sempre não tem como tirar, separar a psicologia, tá? Do nosso universo, que é Jesus, que é a cruz, que é aquilo que o Senhor faz por nós. Então, a psicologia fala que isso nos traz ansiedade, que isso nos traz algo muito difícil. E todas nós aqui passamos por essa situação. Eu já passei por vários momentos de pura pressão, de decisões que têm que ser imediatas. Assim até mesmo como uma das últimas que o meu esposo passou por uma situação, ele sofreu de um infarto e depois desse infarto que ele sofreu foram mais 4 paradas cardíacas no meio de tudo isso. Eu tive que, o médico, onde a gente foi, ele ficou, primeiro a gente de carro até o hospital, ele estava já infartando, eu levei ele até o hospital, eu estava sob pressão. Mas como que você age sob pressão? Como que eu ajo sob pressão? Aí eu quero falar também sobre outras questões aqui com vocês. Nesse meio tempo que eu levei ele para o hospital, eu estava sob pressão. Ele também estava sob pressão. Quando a gente está passando por esse momento que eu levo ele ao hospital, ele é atendido, o médico deu morfina para ele não sentir tanta dor e falou para mim, você precisa entrar lá dentro, mas não pode existir nenhuma emoção. Nenhuma, eu vou te pedir. Ele não pode se emocionar. Quando eu cheguei e ele me olha, é automático. Ele sabia que ele estava já sentindo, porque o irmão dele, com 38 anos, também infartou como ele. Ele sabia que o irmão dele, como contou como era um infarto, ele sabia que estava infartando e perguntou também para o médico, depois eu vim saber. Quando ele está ali deitado, ele me olha, existe uma emoção acontecendo com ele, tá? Eu vou levar esse caso para vocês entenderem um pouco mais sobre tudo que eu quero passar e ensinar a vocês. Quando ele passou por essa, né, que é uma pressão psicológica muito grande, quando ele estava ali, ele olhou para mim, ele quis se emocionar. E na mesma hora eu falei assim, ó, ei, não pode se emocionar, nós não podemos se emocionar agora. Nós não podemos trazer à tona para nossa mente, sabe, toda uma situação emocional, mas meu filho, mas e você? Como você vai ficar? Porque a mente te leva a vários pensamentos. Vencer os pensamentos é o mais difícil disso tudo. E então, naquele momento ali, eu falei, calma, escuta, agora você precisa se concentrar. Você precisa focar naquilo, no teu corpo, para te ficar calmo, e nós vamos fazer uma oração. Porque a nossa confiança está em Deus. E é isso. Peguei, olhei para ele e falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade, mas nós não queremos isso. E a tua palavra nos diz que nós podemos sim pedir. E nós estamos te pedindo que ele volte e volte com vida. E nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor fez. Eu fiz essa oração para ele e falei, amor, escuta, se concentra, respira e aguenta porque vai dar tudo certo. Olha só, saí dali, tive que... Aí ele foi de ambulância e eu fui de carro até o outro hospital. Na mesma hora. Fui fazer toda a entrada, tudo aquilo, tal. Mandei um oi para minha mãe, mandei um oi para meu pai, mandei um oi, estavam todos na igreja. Ninguém presente naquele momento. Ninguém. Não tinha como eu desabar. Eu precisava ser firme. Eu tinha documento para assinar. Eu tinha questões para resolver. E isso acontece não só comigo, mas com muitas de vocês e com muitas outras pessoas. Porque sob pressão, você também é levado, você é exprimido. E alguma coisa vai sair de você. E naquela hora que eu fui exprimida, vai saindo algo da gente. E aí, naquele momento ali, resolvi o que precisava. Botei a minha mão, fui na frente do hospital, levantei minha mão e falei assim, Senhor, quem sou eu para mudar os teus planos? Isso é claro. Por isso que a gente precisa ter a autoconfiança. Nós confiamos que o Senhor, Ele sabe o dia de amanhã. Que o Senhor
tem a nossa vida nas mãos dele. E se você tem essa confiança que o teu Deus cuida de ti, isso já é uma boa parte. Isso já é um bom caminho. Porque a autoconfiança, no sentido de que eu sou uma pessoa que eu confio, não é completamente em mim, mas essa confiança que eu tenho no meu Deus me faz ser uma pessoa confiante. Porque eu confio no meu Deus. Então isso me faz. Isso já é uma boa parte. E entender que ele tem sobre a mão dele, ele tem as nossas vidas na mão dele. Vamos lá. Como ele tem aquilo ali, eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode levá-lo. Até porque vocês vão entender. Ele é nascido em lar cristão, mas o tempo de muitos anos, aquele cristão tem aquela intimidade profunda com Deus, sabe? Aquela intimidade. E uma semana antes, ele teve essa intimidade com o Senhor. Meio que o Senhor resgatou ele de novo. Não que ele estava desviado, ele não estava desviado. Mas estava aquela coisa, sabe? Aquela coisa, aquela amizade com Jesus, mas não aquela profundidade com Jesus, que é diferente. Mas Jesus, ele te leva, de repente, até sob pressão, porque ele quer também ver quando te espreme o que vai sair de dentro. Porque todos na Bíblia passaram também por pressão. Davi, Daniel, muitos desses passaram sob pressão. A mulher de fluxo de sangue, então muitos passaram. Aí então, eu falo para vocês, quando eu falei com o Senhor e disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode levar ele. Essa foi a minha oração. Eu sei que o Senhor pode levar ele, porque eu sei que há uma semana atrás eu vi o encontro que ele teve contigo. Mas, Senhor, eu também sei que a tua palavra me diz que se eu pedir, tu também pode me ouvir. Você me ouve, o Senhor me ouve. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou te pedir, eu vou clamar a ti, mas eu não quero, mesmo assim, eu estou te clamando e confiando que tu vai trazer ele de volta, mas que seja com propósito, Senhor. Mas é óbvio que Jesus ia fazer por propósito, mas entenda que eu não queria nem invadir os planos de Deus. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não posso ser egoísta. E isso é difícil, porque a gente tem que trabalhar internamente em nós. Porque pelo nosso desejo, eu queria ele aqui do meu lado. Eu não quero que ele se vá. Eu não quero que o Senhor leve ele. Mas acontece que eu não posso ser egoísta, eu tenho que entender também os planos que o Senhor tem. E isso é o mais difícil na hora da pressão também. E aí, então, o que acontece? Levanto as minhas mãos lá na frente, mando um oi para uma pessoa, mando um oi, né, até para amigos próximos aqui. Ninguém naquele momento. Ninguém. E sabe o que eu ouvia na frente daquele hospital? Gritos de desespero e dor, que até soam no meu ouvido até hoje. Eu acolhi mulheres ali na frente e disse, o que aconteceu? Vem aqui, me dá um abraço. Acreditando que o Senhor estava... Entende que eu estava sob pressão, mas quem está no controle é Ele. Aí vamos lá, eu vou levar vocês para psicologia também, tá bom? Para vocês entenderem nessas questões, tá? A confiança. Confiança que nós temos em nós, não porque a gente sabe de tudo, porque a gente tem o poder de alguma coisa. Não. Mas quando nós temos a confiança em nosso Deus, Ele vive em nós. Quando nós temos a confiança em Jesus, Ele está em nós. Então, como que nós... Isso é confiança, nós precisamos confiar. E você sabe o que mais? Isso, eu vou falar para vocês, é uma questão de estratégia. Um ponto importantíssimo. Quando nós estivermos passando por situações completamente difíceis, além da confiança que precisamos ter o segundo ponto, que é, já vou dizer para vocês, que é olhar para trás e ver as memórias, tentar lembrar, resgatar as memórias daquilo que nós já vencemos.
daquilo que o Senhor já fez solução, da vitória que o Senhor já nos deu, daquilo que o Senhor já fez, mesmo sob pressão, nós conseguimos passar. Então a gente tem que lembrar e resgatar a nossa memória. Trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. Para que isso estabilize as nossas questões emocionais. Vamos ser perfeitas? Não. Vamos, de repente, ter raiva diante de uma situação sob pressão? Porque geralmente ela também. Mas a Bíblia diz sobre a raiva, que é um dos nossos, né, das nossas emoções. A raiva faz parte. Mas a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Não, nós não podemos dormir com essa raiva. Não podemos guardar internamente essa raiva. Não podemos guardar qualquer tipo de sentimento ou ressentimento daquilo que o Senhor tem para nós. Porque nossa confiança está em quem? No Senhor. E aí, o que aconteceu? Eu liguei e mandei uma mensagem para uma amiga. Essa amiga se chama Damaris. Hoje ela é pastora. Mas ela é minha amiga desde os 15 anos de idade, quando a gente ia para a escola dominical junto. E eu liguei para essa amiga. Essa foi a minha amiga que eu atendi o telefone naquele momento. E depois, quando minha mãe chegou do culto, eles também todos me ligaram e ficaram clamando em oração. Não liguei para a família dele, para os pais dele, principalmente, porque tem problema de coração também. Então, não podia dar essas, né, falar sobre isso assim, não teve como. Depois eu falei para a irmã dele, que é uma das mais que podia receber, né, essa notícia. Mas aí, então, veja só, chorei muito ali na frente do hospital. Quando eu adentro lá para poder ver ele, porque eu fui chamada, eu fiquei 4 horas em silêncio. Quando eu subi lá em cima, o médico olhou para mim e disse assim, olha, eu imagino que você já sabe o que aconteceu. O seu marido passou por um infarto, quatro paradas cardíacas. E o que eu tenho para te falar é que ele veio aqui para a UTI, ele teve mais uma parada cardíaca. Se você tem fé, se apegue à tua fé. Foi essa palavra que eu recebi. Eu me desesperei? Não. Parecia que naquele momento que ele falou aquilo ali, ele falava assim para mim, assim, como se Jesus estivesse falando comigo. Minha filha, mais uma vez, tem fé suficiente? Como é que é essa tua fé? Como é que é agir sob pressão? Como é que é ver a morte na tua frente? Porque quando eu olhei para ele, eu vi ele amarelo como morto. Como? Como ter fé neste momento e dizer, não em desespero profundo, só por perder alguém, mas a minha conversa não era com aquela pessoa ali. Eu não podia conversar com o Paulo. Não tinha como eu olhar para ele e falar, Paulo, ei, amor, não dava. A minha conversa era só com ele, com aquele que estava do meu lado, estava vivo. A vida estava na mão dele, não na mão do Paulo. Estava na mão dele. E aí eu falei assim, Senhor, eu falava assim, Senhor. E eu falava no ouvido do Paulo também. Eu falava assim, ó, nós oramos, lembra? Antes de você vir para cá. Nós oramos. Eu falei, confia no Senhor? Claro que em lágrimas. As minhas emoções eram sentidas. Mas jamais entendam uma coisa. As nossas emoções, chorar, sentir medo, ansiedade, tudo isso é normal. Precisamos sentir. O que ultrapassa a normalidade, de repente, é aquele que nos aflige durante muito, 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 muito tempo. Ou aquilo que bloqueia completamente a nós por completo. E a gente tem que cuidar, porque tanto que tem pessoas que tomam medicação e não tem problema nenhum. Porque aqui dentro, provavelmente, algum neurotransmissor, alguma questão neurológica, fisiológica, que também acontece no próprio corpo também, devido às questões, no caso, né, da nossa mente, são necessárias as medicações para controlar. Às vezes uma pessoa é bipolar, às vezes tem bipolaridade, às vezes tem outras questões. E tá tudo bem. Entenda, é normal
você sentir todas essas emoções, principalmente no lugar de pressão. Só que o que que sai de nós no dia dessa pressão? Já pegar e desistir e dizer, Senhor, por que tu permitiu isso? Por que, Senhor, ali que ele está bem e morto? Senhor, ele está morto. Não. Eu questionava Deus, eu falava, Senhor, não, a tua palavra me diz, e se ele sofreu ele morreu 4 vezes, e ele está aqui respirando por aparelhos, mas ele ainda tem vida dentro dele, eu não vou desistir. Eu creio que ele vai acordar. Eu creio em ti. Eu creio. E o Senhor sabe que é indiferente de qualquer situação. Não é de hoje. Quando eu aceitei Jesus na minha adolescência, eu fui batizada com o Espírito Santo no dia que eu aceitei Jesus. E desde lá, a gente busca o Senhor incessantemente e nada me afasta da presença dele. Nada. Nada neste mundo. E esse mundo está completamente distorcido ao ponto de que todas nós aqui, se não cuidar, é a nossa mente que o inimigo trabalha. Não é mais nada. É aqui dentro a batalha. É aqui dentro. E o que mais o inimigo realmente quer é que parece que é aquele gostinho daquela palavra. Senhor, por que tu fez isso? Não. A gente tem que olhar para esse momento e falar assim, Senhor, eu não quero, não vou acreditar nisso. Eu creio naquilo que o Senhor vai fazer, porque se o Senhor deixou vivo até agora. E ele falou para mim, um médico disse para mim essa palavra. Se você tem fé, ele me chamou, né, esposa de Paulo, tal, né? Se você tem fé, já pega a sua fé. Eu pensei comigo, é o que eu tenho. É o que Jesus um dia, quando eu conheci ele, é que eu vim realmente saber o que é ter fé. Que é crer naquilo que ele vai fazer, indiferente também do que ele vai fazer, mas é confiar nele completamente. E entender que a vitória é garantida. Ah, mas Sabrina, eu tentei e eu perdi uma pessoa. Eu fiz isso e deu errado o que eu pedi. Sabrina, não foi igual a você. Eu pedi tanto. E eu estava sob pressão. E eu orei mesmo assim, eu confiei mesmo assim e deu errado. E aí? E aí eu digo para ti, os planos do Senhor, não adianta você querer ser mais do que Ele. Ele é muito mais do que nós todas juntas. E muito maior do que qualquer problema. É Ele quem controla tudo. E quem comanda tudo. É Ele. Aí, o que acontece? Ao terceiro dia, ele abriu os olhos. Eu até coloquei nas redes sociais porque eu queria um clamor, porque ele não estava acordando. 3 dias. No terceiro dia, ele abriu os olhos. Voltei em vários grupos de oração também lá na Juntos das Irmãs, daquele grupo que eu participei. E o Senhor fez uma obra maravilhosa, extraordinária. É claro, olha só para mim. Ele estava com o coração lesionado, 30% do coração lesionado. Ele ficou. Ele, a cada dia que passava, ele tinha um encontro muito maior com Deus. Ele tinha, obviamente, quando o coração é metido no físico mesmo, no físico, emocionalmente você fica muito mais sensível. Querendo ou não, qualquer tipo de cirurgia ou alguma coisa que a gente passa, a gente fica muito mais sensível. A gente cai o nosso ego, a nossa, sabe, a soberba, a gente entende que a gente não é ninguém e que o Senhor é tudo. Mas que nós possamos não esperar chegar também no momento da angústia e passar por tudo isso. Aqui a gente entende que aqui tinha um plano e a gente entende aquilo que o Senhor queria fazer. E o Senhor fez, e fez tudo perfeito dentro daquilo que o Senhor queria. E vou te dizer mais, que o Senhor tem feito cada dia mais e mais e mais. Assim, estamos vencendo cada dia mais. Hoje o Paulo não ficou com nenhuma sequela. A única sequela realmente foi no coração. É como se fosse uma marca. E ele ontem para mim no culto, ele ainda falou para mim quando a gente chegou em casa, ele disse, amor,
sabe o que o Senhor falou comigo, que eu chorei tanto no culto? Você chorou muito no culto. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, amor, porque eu falei pro Senhor, eu tinha momentos, amor, por mais que eu não estava perfeito, sabe? Por mais que eu não estava perfeito, sabe? Eu não estava assim, não sou a pessoa mais perfeita, mas eu tinha uns momentos com Deus, sabe? Eu me alegrava em Deus, eu sentia a presença de Deus em alguns momentos, e isso era lindo, e isso me fazia não ficar longe da presença dele. Isso, eu tinha conexão com ele, mas amor, ele falou para mim sobre Lázaro. E aí eu entendi que Lázaro também, né, conhecia a Jesus, mas passou por tudo aquilo, ressuscitou, porque ele, né, chamou entre os mortos Lázaro, sai para fora. Ele poderia ter visitado antes que Lázaro estava doente, que Lázaro estava ruim, mas não. Precisou passar por aquele processo. Eu não sei qual processo você precisa passar, mas o Senhor sabe. Então, comece a entender um pouco mais. Ter autoconhecimento do porquê também está passando. O seu processo. O Paulo sabe o processo que ele passou, se for necessário. Eu sei o processo que eu passei com a morte e vida dele. Eu sei o meu processo. Porque no meio de um processo, não é só você sozinha que passa. São seus filhos, seu marido, sua casa, as suas amigas, quem está do teu lado. Passa pelo processo junto. Cada um vai pegar uma gotinha daquele processo. Não fica só com você. Todos vão passar. E todos vão ter um toque do processo. Mas para glorificar o nome do Senhor e continuar dentro daquilo que eu quero mostrar aqui para vocês, é que o Senhor já deu vitória na vida do Paulo. Ele está com a sequela mesmo assim, mas eu creio naquilo que o Senhor vai fazer profundamente, porque a cada encontro que ele tem com Jesus assim é maravilhoso, é lindo demais, tá? Maravilhoso. Então, mas aí eu digo para vocês que eu queria comentar sobre isso. Nós aqui somos as amadas de Jesus, a maioria daqui, né? Eu não sei se tem outras mulheres que ainda de repente não aceitaram Jesus ou não, se estão aqui visitando, se estão aqui, né? Enfim. Ou você que de repente vai assistir depois em algum lugar, né? Enfim. Jesus também passou por pressão. Jesus também passou por pressão, ele passou pelo deserto, ele passou pelo Getsemane, ele foi crucificado, ele passou por pressão. Mas entenda que passar pela dor, tanto física, emocional, espiritual, faz parte, sim, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No sentido do quê? Para que esse processo nos fortaleça nele. É para fortalecimento. Não é jamais para tua derrota. Entende que para tudo existe um propósito debaixo do céu. Para tudo. E eu quero comentar aqui com vocês algo que eu deixei aqui anotado. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Então, é como eu comentei, Jesus mostra que pressão não significa derrota. Agora, quando nós passamos por uma questão de pressão, a gente precisa ter um autoconhecimento. E aí que as pessoas às vezes se perdem mesmo. Às vezes falam que não precisava ter falado. Às vezes vai xingar o marido, não precisava ter xingado. Às vezes vai xingar o filho, não precisava ter xingado. Mas como agir, Sabrina? Eu tô passando por aquela pressão, sabe? Eu já tô cansada. Eu tô aqui, ó, vários pratinhos para segurar. É o trabalho, é os estudos, eu tô me formando também, eu tô fazendo muita coisa, enfim, muita coisa acontecendo algumas questões na escola com meu filho e tal. Tudo isso. Como? Como que eu vou resolver? Como que eu vou lidar com isso? Como? Diz para mim. Eu digo. Primeira questão é da confiança. Resgatar aquilo que o Senhor já fez por nós e aquilo que nós mesmas conseguimos vencer. Sabe aquilo que a gente conseguiu vencer porque a gente tem uma habilidade? Por mais que exista uma pressão,
Mas você vai dizer assim, não, mas aí naquela situação com os meus parentes, uma situação que aconteceu com os familiares, enfim, eu consegui lidar, eu estava em pressão, mas eu consegui lidar com aquela situação, então eu vou conseguir de novo lidar com essa situação. Você traz a memória que você conseguiu vencer, você tem a autoconfiança, você tem a questão de confiar no Senhor, porque o Senhor está contigo, e quando nós sentimos que, peraí, eu estou preparada para isso aqui, ou também eu estou sob pressão. Tem gente que às vezes comenta